Fadiga, cansaço, aquela falta de energia, qualquer relação que a gente tem com a nutrição, principalmente referente a vitaminas e minerais. Lembrando que esse vídeo talvez não seja um caráter que agrade muitos de vocês, é um vídeo muito mais bioquímico, né? Mas era um vídeo que definitivamente eu gostaria de ter assistido quando eu estava fazendo faculdade de nutrição, porque eu fiz a faculdade já pensando em atender no consultório. Então, tudo que eu aprendia, seja na aula de fisiologia, de anatomia, de bioquímica, era para conseguir converter em conhecimento concreto para melhorar meu atendimento. Então, às vezes você tinha lá vias que eu não tinha o conhecimento suficiente para falar, beleza, o que isso quer dizer? Como é que eu consigo melhorar a qualidade e a vida do meu paciente com essas informações, esse monte de nome difícil? Então, eu vou citar algumas vias aqui, via de disponibilidade de energia, de formação de energia no seu corpo, e citar principalmente, vou aprofundar principalmente naquelas que têm relação com vitaminas e com minerais, tá bom? Então, quando o seu corpo quer energia, ele fala, beleza, eu preciso de energia, da onde que ele vai arrancar? Você vai precisar e vai procurar uma tal de molécula de glicose. E da onde que tem essa glicose? Você pode obter ela a partir do próprio alimento ou a partir de reservas, né? Eu posso citar, por exemplo, aqui o glicogênio. Você tem o glicogênio muscular, o glicogênio hepático, né? O glicogênio do seu fígado. O glicogênio muscular, ele também prende bastante água, então ele ocupa bastante espaço, mas ele é exaurido também com uma certa facilidade. Quanto maior a quantidade de massa muscular, desse indivíduo, consequentemente, maior os níveis de glicogênio que ele tem, então maior disponibilidade de energia, mas a glicose também pode obter de outros formatos, né, como pelo próprio glicerol ou da proteína. Quando você tem essa glicose, ela tem que entrar para dentro da célula, né? Eu não coloquei aqui esse mecanismo, senão vai ficar um vídeo gigantesco, mas caso o tema me agrade, eu posso fazer um vídeo sobre. Né? Mas basicamente você tem aqui a sua célula beta pancreática que produz insulina, a insulina liga no receptor, gera uma cascata de sinal intracelular, acorda um carinha que está aqui, que chama GLUT4, para esse GLUT4 vir pegar a glicose e trazer ela para dentro da sua célula. Então a glicose entrou dentro da célula. Quando ela entrou dentro da célula, ela sabe que ela vai se ferrar, ela sabe que ela vai ser espremida, degradada, até você conseguir tirar o máximo de energia dela. Então, quando ela entra, ela quer sair. Ela fala: não, não, não vou ficar dentro da célula, quero voltar para a circulação, quero voltar para lá, quero voltar para lá. Então, a célula tem que usar mecanismos para conseguir prender essa glicose dentro da célula. E o mecanismo que ela faz é fosforilá-la. Então, vai pegar essa glicose e, a partir de um processo de fosforilação, vai converter ela em glicose 6-fosfato, né? Então, vamos tentar deixar um pouco mais ilustrativo para que você entenda. Quando a gente pensa na glicose, a glicose é uma molécula que ela tem 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se ela vai fazer um processo de fosforilação, ela vai adicionar um fosfato. Então, ela vai virar uma glicose 6-fosfato. Aqui a nomenclatura mostra que a glicose, que no sexto carbono foi adicionada uma molécula de fosfato. Então vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sexto carbono foi adicionada uma molécula de fosfato. Né? Simples assim. Fazendo isso, você coloca como se fosse uma bola de ferro no pé da glicose e evita com que ela saia dessa membrana aí para a circulação. Tranquilo? Só que para essa fosforilação acontecer, você é dependente de enzimas. Então você tem as quinases. Toda vez que está escrito quinases, tem relação com fosforilação, tá? Então já começa a entender um pouco sobre terminologia. Às vezes facilita, às vezes você não tem muita noção do que está sendo dito, mas pela terminologia das palavras você tem um pouco de sentido, né? A gente tem a exoquinase, é uma enzima presente principalmente nos seus fígados e no seu fígado, perdão, no seu músculo, e glicoquinase, que ela está presente no seu fígado ou no seu pâncreas, né? Então essas enzimas, essas quinases, elas vão pegar o fosfato de algum local e vão fosforilar essa glicose em glicose 6-fosfato para que ela não saia de dentro dessa célula. E da onde que seu corpo vai arrancar esse fosfato para tirar de algum lugar e colocar nessa glicose? Um dos maiores doadores de fosfato que você tem no corpo é o ATP, que é a adenosina trifosfato. Talvez essa palavra ATP, além da glicose, né? Talvez da ATP seja um nome que você já tem escutado, principalmente nas aulas de biologia. O ATP é basicamente o que a gente está procurando quando a gente quer ter energia. ATP é o combustível das células. Você vai fazer toda essa via aqui de síntese de degradação para gerar ATP. Essa é a meta. Quando você quer energia, você quer ATP. Só que assim, o seu corpo precisa de fosfato para conseguir prender essa glicose dentro da célula, ou seja, converter ela em glicose 6-fosfato. E o ATP ela é um doador de fosfato, ou seja, para fazer energia, você usa energia. Aquela famosa frase, quer rir, tem que fazer rir.
Então, novamente, vamos mostrar de uma maneira ilustrativa para facilitar esse entendimento. Então, as quinases querem o fosfato e o ATP é uma adenosina trifosfato, ou seja, ela tem 3 moléculas de fosfato. Só que a quinase ela quer uma molécula de fosfato para conseguir levar lá para a glicose e converter em glicose 6-fosfato e prender ela dentro da célula. Então ela vai lá, arranca uma molécula de fosfato e dá lá para a glicose. Então agora a gente não tem 3 moléculas de fosfato, agora a gente tem 2 moléculas de fosfato. Então esse ATP vira ADP, ou seja, de adenosina trifosfato vira adenosina difosfato. Simples assim, tá? Então tá aqui a figura ilustrativa. Então a gente tem a glicose tem 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela pega essa glicose por ação de uma quinase, ou seja, no exemplo aqui citado, a hexoquinase, é convertida em glicose 6-fosfato, ou seja, no 6º carbono é adicionada uma molécula de fosfato. Só que da onde ele tira esse fosfato? Do ATP, porque o ATP vai virar o ADP. Então, basicamente, você tem essa conversão e você tem a formação de glicose 6-fosfato, tá bom? Só que assim, eu falei que tem que pegar todo esse conhecimento, não vou ficar falando de bioquímica, as coisas que alguns de vocês já sabem. A gente tem que converter isso de alguma maneira com que você consiga melhorar a sua saúde ou a qualidade do seu paciente. Toda vez que você ler a palavra ATP, você depende de um mineral. E esse mineral é o magnésio. Ou seja, se você tem nível baixo de magnésio, um baixo consumo de magnésio, ou às vezes hábitos alimentares que influenciam na redução desse magnésio sérico, você vai ter baixa disponibilidade ATP, ou seja, baixa energia. Então, outra coisa que a gente pode fazer a relação também, só para exemplificar e ficar concretizado mesmo as coisas que eu disse nos minutos anteriores, quando você tem pouco magnésio, você vai ter pouco ATP. Se você tem pouco ATP, você vai ter pouco doador de fosfato. Se você doa pouco fosfato, a quinase não vai conseguir incorporar na glicose para virar glicose 6-fosfato. Essa glicose, então, já que ela não vai ter nada que vai prender dentro da célula, ela vai sair dessa célula, vai ficar na circulação e vai causar um processo de hiperglicemia. Quando você tem um processo de hiperglicemia, você pode aumentar a sua produção de insulina para compensar, então você vai ter uma hiperinsulinemia, e isso pode começar a provocar uma resistência à insulina. Então, trago aqui para vocês um artigo brasileiro mostrando que quando você tem a suplementação de magnésio em indivíduos que têm uma uma hipomagnesemia, você vai ter consequentemente melhoras nesse quadro. Então tá aqui o resultado. Ó. O resultado desse estudo mostrou que a suplementação de magnésio consegue influenciar na glicemia em jejum e nos níveis de insulina. Então mostrei para vocês uma relação de por que isso pode acontecer, tá? Por isso que é legal saber da bioquímica, né? Porque você começa a fazer essas associações. Aí parece difícil no começo, mas depois fica bem automático e cada vez você vai aprendendo mais e aprendendo mais, né? Que é o que eu faço basicamente. Então, magnésio é de extrema importância quando a gente quer melhorar a nossa energia. E quais são as fontes de magnésio? A gente tem, por exemplo, na semente de abóbora, a gente tem no caju, a gente tem na castanha de caju, a gente tem no cacau, então mostra aqui, por exemplo, o chocolate, e também tem vegetais folhosos, principalmente no espinafre, na rúcula, e também tem no amendoim. Então, aumentando essas fontes alimentares, se o problema desse indivíduo ou o seu problema seja um baixo consumo de magnésio, pode te ajudar. Quando a gente pensa também nas quinases, não apenas o magnésio por conta do ATP, a biotina, que é a vitamina B1, também é importante nesse processo. Então também capricha em fontes de biotina, que a gente tem na gema de ovo, a gente tem no arroz, a gente tem no cogumelo e na própria aveia. Lembrando, pessoal, que aqui eu mostrei apenas alguns exemplos, né? Tem diversas fontes alimentares. É que se eu colocasse, aí é só pesquisar lá que você consegue encontrar outras fontes, tá? Mas essas são as maiores fontes que a gente tem dessas vitaminas e minerais em específicos. Então, vamos mostrar como é que está o nosso processo aqui. Seu corpo quer formar energia, para isso ele quer pegar a glicose vira glicose 6-fosfato, só que para essa primeira etapa que vai acontecer, só para prender ela, você já depende de magnésio e depende de biotina. Então, reduzindo isso, você já reduz essa formação de energia. A próxima etapa é uma etapa que ela já vai começar a sofrer um processo de glicólise, então lise é quebra, já começa a ser quebrada para formar
2 piruvatos. E também, consequentemente, 2 moléculas de ATP e 2 moléculas de NADH. Aqui são diversas reações que são mostradas, né? Não vou me aprofundar muito nelas, mas o produto final da glicose são 2 moléculas de piruvato. Então, vou mostrar bem brevemente. A gente tem aqui a glicose, então um processo de 10 reações, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, você tem a formação de piruvato. Lembrando que quando você forma essa frutose 1,6-bifosfato, você forma 2 moléculas, só que uma das moléculas ela também é convertida em glicerol-aldeído 3-fosfato. É por isso que a partir dessa etapa aqui, que é a quinta reação, tudo que você faz daqui para frente é multiplicado por 2. Então é por isso que uma glicose geram 2 moléculas de piruvato. E eu falei também que ela forma 2 moléculas de ATP e 2 moléculas de NADH. Então vamos mostrar, porque esse NADH posteriormente vai também ser convertido em ATP. O que é que a gente quer? Energia, né? Quanto mais ATP, melhor. Então, basicamente, é uma conta de matemática. A gente tem para glicose virar glicose 6-fosfato. Eu já mostrei que você usa um ATP porque tem uma forma de fosforilação aqui. Só que o que eu não mostrei é que para a glicose 6-fosfato virar para a próxima etapa dela, que é frutose 6-fosfato, ela também usa uma molécula de ATP. Então, aqui você já inicia esse processo de formação de energia devendo 2 moléculas de ATP. Aqui, a partir daqui, que nem eu disse, já que você gera 2 glicerol-aldeído 3-fosfato, então aqui é tudo multiplicado por 2, então você já inicia tendo uma captação de hidrogênio, então você tem NADH aqui, 2 moléculas de NADH, e aqui você tem esses 2 fosfatos que vão ser regenerados de ADP para ATP, ou seja, de di para trifosfato. Então, você vai ter mais um e mais um, ou seja, vai ter mais 2, só que tudo é multiplicado por 2, então vai dar mais 4, C devia 2, então vai ficar mais 2 moléculas de ATP e 2 moléculas de NADH. Então, esse saldo aqui para a formação de piruvato vai gerar 2 moléculas de ATP e 2 moléculas de NADH. Quando você tem esse piruvato, você quer sofrer um processo de oxidação, ou seja, principalmente com a presença de oxigênio. Para quê? Para você extrair o máximo de energia possível dessa molécula. Quando você pensa em oxigênio, a organela que está dentro da célula, que é a maior fonte de oxigênio, são as mitocôndrias. Então, esse piruvato vai ser levado, translocado lá para o interior da sua mitocôndria. E já vai ser de cara sofrer um processo, que ele vai sofrer um processo de descarboxilação oxidativa a partir da enzima conhecida como piruvato desidrogenase, para pegar esse piruvato aqui e converter em acetil-CoA. Já que são 2 piruvatos, então, consequentemente, você tem a formação de 2 acetil-CoA. Só que para gerar essa descarboxilação oxidativa, que eu vou mostrar posteriormente o que é, mas é bem simples, você precisa de vitamina B1, você precisa de tiamina, né? Principalmente no formato ativo dela, que é a TPP, né? Que é a tiamina pirofosfato, tá? Então, ou seja, tem uma relação também com ATP, tá? Então, as fontes de vitamina B1, a gente tem nozes, legumes de maneira geral, carne, arroz integral e carne de porco. Então, se você tem nível baixo de vitamina B1, você às vezes chega no piruvato, mas não consegue ter ativação da piruvato desidrogenase para converter ela em acetil-CoA. E se você não tem acetil-CoA, você não gera o ciclo de Krebs para depois cair na cadeia respiratória e formar energia, para formar ATP. Então, mais uma vitamina de extrema importância quando a gente pensa em formação de energia. Quando a gente pensa em descarboxilação oxidativa, é basicamente tirar carbono, e quando você tira carbono, você tem então emissão de CO2. Então você tem aqui 2 moléculas de CO2 sendo emitidas porque você tem 2 piruvatos. E nesse processo você também tem redução, então você tem 2 formações de NADH que posteriormente vão ser convertidas também em ATP. Então, beleza, da mitocôndria, piruvato, acetil-CoA. Esse acetil-CoA, toda vez que você ler esse termo coenzima A, significa que a gente tem ácido pantotênico junto, que é a vitamina B5. Então, mais uma vitamina de extrema importância na formação de energia. Às vezes você chega no acetil, mas não tem vitamina B5, então, consequentemente, você também pode interromper essa via. Fontes de vitamina B5 é difícil conseguir não conseguir ela na nutrição, ela tem uma vasta quantidade de alimentos. Cito alguns que são, por exemplo, em todas as carnes, em laticínios ou no próprio abacate, ricos também em vitamina B5. Então, mais uma vitamina de extrema importância. Esse acetil-CoA, por sua vez, vai entrar naquele famoso ciclo do ácido cítrico, né, que é o ciclo de Krebs, né, o autor aí que descobriu esse ciclo, que é o Dr. Krebs.
Então, basicamente, não vou me aprofundar muito no tema, ela é simples, mas só vou mostrar realmente aqueles que têm relação para falar sobre vitaminas e minerais, senão vai ficar um vídeo gigantesco, né? Basicamente, o acetil-CoA ele vai sofrer uma associação junto com o oxalacetato para formar o citrato. Quando você tem o citrato, ele vai seguindo o fim da via para formando NADs e FADs para ser jogados na cadeia respiratória. Só que vamos imaginar num exemplo, né? Eu falei que o seu corpo tem glicose e ele pode ser obtido a partir do alimento. Então você vai comendo, vai comendo, vai comendo, vai comendo, vai juntando glicose, glicose, glicose. Essa glicose vai para dentro da célula a partir da insulina. Dentro da célula ela converte glicose em 6-fosfato, que vira piruvato. Do piruvato vira acetil-CoA. O acetil-CoA vai entrar no ciclo de Krebs, que vai fazer associação com o oxalacetato. O que vai acontecendo? Você vai acumulando, 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 acumulando e assim. Se o seu corpo não precisa de tanta energia, vamos supor que você come muito antes de dormir, não vai treinar de manhã, ou come, 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 come e não gasta essa quantidade que você consome, você começa a ter um acúmulo de citrato, porque o citrato é como se fosse uma via de mão única que para, ele é como se fosse aquele cara que vai desacelerar. Você fala, opa, não preciso assim de tanto alimento. Para de comer, para de comer. Você não para de comer, ele fica acumulando, 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 acumulando. O que que ele faz? Para não ficar produzindo uma imensidão de energia, você ficar hiperativão, agitado, cheio de energia, ele vai sair da mitocôndria lá no citoplasma, ele vai se juntar com a coenzima A, vai formar um acetil-CoA e esse acetil-CoA vai formar o ácido graxo, que é a nossa famosa gordura, né? Então, isso pode ser um dos mecanismos para mostrar que às vezes aquele overfeeding, né, aquele comer mais do que você deve, principalmente se você tem um gasto baixo, pode causar um aumento de gordura corporal. Aqui não tem relação com vitamina e mineral, eu só quis mostrar realmente, talvez tenha, né, porque aqui é a vitamina B5, porque tem CoA, mas só quis mostrar uma curiosidade, porque às vezes as pessoas têm um pouco de, de dificuldade de saber como é que faz para ganhar gordura, então esse é um dos mecanismos. E lembra que eu falei que não apenas do alimento do carboidrato, pode ser de outros macronutrientes também para gerar esse acúmulo de ácido graxo. Então vamos voltar aqui para o nosso ciclo de Krebs, fingindo que você está gastando o que você está consumindo. Então esse citrato vai ficar formando outras coisas, outras coisas, outras coisas, até ele chegar no alfa-cetoglutarato. Quando ele chega no alfa-cetoglutarato, essa enzima também é dependente de vitamina B1. Então você precisa de vitamina B1 para conseguir gerar aqui. Se você não tem B1, você para aqui. Então já mostrei dois locais que B1 é importante: alfa-cetoglutarato e qualquer outro que B1 é importante. Não lembra? Que pega o piruvato e vira o acetil-CoA, naquela piruvato desidrogenase. Então, se não tem B1, você não vai ter essa conversão, tá? E também o alfa-cetoglutarato, por sua vez, vai se ligar na coenzima A, né, e vai formar o succinil-CoA. Então, o succinil-CoA também, já que a gente tem o CoA, ele é dependente de ácido pantotênico, então é dependente de vitamina B5. E aqui só por curiosidade, para mostrar realmente a relação do ciclo de Krebs, esse final do ciclo de Krebs você tem a formação de 1 ATP, 1 FADH e 3 NADHs, né? Lembrando que toda vez você tem o H aqui, quer dizer que está no formato reduzido, né? Então já passa duas vezes, porque são 2 acetil-CoA, você vai ter 6 NADH, 2 FADH e 2 ATPs. Só que pensando na via inteira, quando a gente pensa na glicose, não, só uma coisa antes. Aqui eu fiquei falando sobre NADs e FADs. E quando eu penso em NAD e FAD, aqui é o formato oxidado e quando ele ganha um hidrogênio ele fica no formato reduzido, certo? Toda vez que você tem NAD, você depende de vitamina B3, que é a niacina. E toda vez que você tem FAD, você depende de vitamina B2, que é a riboflavina. Então, se você tem pouco NAD ou pouco FAD, você vai ter pouca molécula que vai conseguir sequestrar esse hidrogênio que ele é perdido durante as reações, vai ter acúmulo, principalmente com o ambiente que é lotado de gordura. Isso vai promover algumas reações que não são muito interessantes no seu corpo, principalmente elevando o estresse oxidativo. Então, mais duas vitaminas do complexo B que são de extrema importância para a formação de energia. A B3 a gente tem no peixe, no ovo, em cereais integrais de maneira geral. E a vitamina B2 tem nos laticínios, tem na beterraba e tem em diversas carnes também. Então, só para a gente fazer uma contagem aqui de quanto ATP uma molécula de glicose fica, novamente aqui, só para mostrando em questão de curiosidade, só o ciclo de Krebs já gera 6 NADs, 2 FADs e 2 ATPs. Aqui eu falei que ali no começo do piruvato, para virar acetil-CoA, ele tem a formação também de mais 2 NADHs, então vamos somar mais 2 NADHs, fica 8 NADs, 2 FADs e 2 ATPs. E lá em cima também, naquela formato de 10 reações, você tem mais 2 ATPs e mais 2 NADHs. Então você vai ter um total de 10 NADHs,
2 FADHs e 4 ATP sendo gerados a partir da glicose. Aqui eu também não me aprofundei, mas isso acontece, toda essa formação, né, grande parte dela acontece na membrana da própria mitocôndria e depois ela é transferida para a matriz mitocondrial, que você vai encontrar lá a cadeia respiratória, que tem os complexos, tem os prótons, né? Quando você começa a aumentar elétrons, você vai ter consequentemente também ter uma cadeia de próton para conseguir compensar. E basicamente esses NADs Hs, cada um NADH é o equivalente a 2,5 moléculas de ATP e cada FADH é o equivalente a 1,5 moléculas de ATP. Então, fazendo uma conta aqui de 10 multiplicado por 2,5 dá 25, 2 multiplicado por 1,5 que dá 3. Então, aqui você vai ter um total de 32 moléculas de ATP sendo produzidas por cada molécula de glicose. Né? Então, aqui é só uma questão de curiosidade, mostrando como é que o seu corpo consegue formar essa energia. Então, para que isso aconteça, para a gente ter ATP, ou seja, para a gente ter combustível, você depende principalmente da glicose, mas você depende de vitaminas, ou seja, o substrato para as enzimas funcionarem. Então, citei o magnésio, citei a biotina, B5, B1, B2 e B3. Então, basicamente, vitaminas do complexo B, né, porque a biotina é a vitamina B7, são de extrema importância quando a gente quer pensar em fornecimento de energia. Ficou bem técnico, né? Tentei deixar simples, mas continuou técnico, ficou algumas palavras difíceis. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.